Bom dia a todos. O meu nome é José Garcia e sou responsável pela área de formação da Lusoquanza. Sou também o autor do livro Revit Arquitetura, curso completo da FCA. Em primeiro lugar, queria-vos apresentar a empresa, a Lusoquanza. A Lusoquanza é uma empresa que concebe, desenvolve e implementa sistemas de informação com o objetivo de satisfazer na íntegra as expectativas dos seus clientes. Nós atuamos em várias áreas, nomeadamente na venda de software, tal e qual como o Revit LT e outros produtos Autodesk, Microsoft, etc. Vendemos também hardware e configuramos soluções de hardware para os nossos clientes. Atuamos na área de formação, nomeadamente Revit, entre outros produtos. Construímos páginas web e damos assistência técnica à hardware, à manutenção, assistência à hardware, mas também à utilização do software. Em primeiro lugar, queria fazer alguns esclarecimentos relativamente às diferenças entre o Revit LT e o Revit Arquitetura. O Revit LT é um produto mais ligeiro, que apareceu recentemente, e que está mais vocacionado para o projeto individual de uma única pessoa, projetos de menor complexidade. Os que estiverem interessados poderão solicitar-nos um texto de todas as diferenças, mas, digamos, de uma forma geral, podemos apontar as seguintes que eu vou enumerar. Em primeiro lugar, o Revit LT não desenvolve estudo conceptual de formas, o que será mais adequado para projetos com uma complexidade formal já razoável. Não permite partilhar o projeto entre vários utilizadores, na medida, como eu comecei por dizer, é sobretudo destinado ao utilizador individual. Tem menos controlo sobre projetos associados através de links. Mais uma vez, numa vocação de pequenos projetos e não de grandes projetos. Não importa nuvens de pontos, para já também não é uma prioridade muito importante para os utilizadores, e em termos de rendering, pode preparar toda a cena para se fazer um rendering, mas o rendering não é criado através de uma função própria do programa, mas sim através da cloud, o que pressupõe uma subscrição e uma conta no Autodesk 360. Estas são as diferenças fundamentais, embora depois, em termos de pormenor, podemos encontrar pequenas diferenças. Todas essas diferenças são enumeradas num documento que nós podemos disponibilizar em PDF, portanto, os interessados poderão nos contactar e solicitar esse documento. Outra questão importante será distinguir o Revit LT relativamente ao AutoCAD LT. No final desta apresentação, provavelmente vocês terão esclarecido dessas diferenças. Mas, de uma forma geral, eu gostaria de começar por salientar a diferença da tecnologia BIM. Portanto, o Revit LT está baseado na tecnologia BIM, que permite, BIM significa Building Information Model, em que é construído um modelo de informação que vai muito para além do mero modelo desenhado. Isto permite menos erros, maior rigor, menor tempo de execução, também obter uma documentação de melhor qualidade, enfim, todo o processo de trabalho será diferente. Podemos dizer que é realmente uma revolução no método de trabalho, tal como há uns anos atrás programas como o AutoCAD representaram também uma revolução relativamente ao processo de trabalho em papel. Todos estes pontos vocês irão concluir por vocês próprios depois de assistir a esta demonstração, e caso no final tenham algumas dúvidas adicionais que não sejam esclarecidas depois no tempo de perguntas e respostas após a conclusão desta apresentação, poderão sempre também dirigir-se ao Lusoquanza e ter, digamos, uma informação mais precisa e mais adequada às questões que quiserem colocar. Por outro lado, chamo a atenção que iremos enviar a todos os participantes, através de mail, as condições de aquisição do LT, para quem já tem o AutoCAD ou para quem não tem o AutoCAD. Neste momento existem condições bastante vantajosas para facilitarem esta transição. Em primeiro lugar, eu irei mostrar como é que no Revit LT nós iremos trabalhar com elementos arquitetónicos e não com linhas, uma das principais diferenças relativamente ao processo de trabalho com o AutoCAD. Farei uma pequena apresentação apenas da interface. Em cima podem visualizar, tal como no AutoCAD,
e noutros programas mais modernos, como os produtos da Microsoft, o friso a partir do qual acedemos aos comandos. Do lado esquerdo temos um painel que listará as propriedades dos objetos e do lado direito temos o chamado Project Browser, que permite, é um explorador dos conteúdos de um projeto. No Revit, toda a informação de um projeto está contida num fecheiro, plantas, cortes, calçados. E nós navegaremos através do Project Browser nesses diversos conteúdos. Nesta versão 2014, estas duas caixas de diálogo podem ser sobrepostas para poupar espaço. Eventualmente podemos ter as duas ocultas ou até tirar partido de um ecrã secundário para colocar este tipo de janelas, de forma a aumentar a nossa área gráfica. De qualquer modo, para esta apresentação, eu irei apenas utilizar um retângulo mais pequeno, de modo a termos sempre visíveis o Project Browser e as propriedades. Este fecheiro que está aberto é um fecheiro inicial. Estes 4 indicadores significam a posição dos alçados e iremos construir um modelo dentro desta zona. Irei começar por criar algumas paredes, função wall. Poderei optar por um determinado tipo de paredes entre vários. Irei utilizar um tipo de parede simplificado com uma espessura de 300 mm. Configurarei as características da construção da parede nesta barra chamada de opções. Vamos fazer uma parede desde o piso 0, que é o piso que está ativo, até à cobertura. Este fecheiro está apenas preparado para um edifício de um único piso. E sem preocupações dimensionais, eu irei por fazer um traçado, digamos como se estivesse a criar um pequeno esboço. Portanto, como vocês veem, as dimensões surgem no ecrã. Nós podemos digitar por teclado uma dimensão exata, por exemplo, neste caso 4,5 metros, mas muitas vezes não há necessidade de fazermos isto. Portanto, desta forma concluo o contorno exterior. Vou selecionar todo este contorno e colocar mais centrado relativamente à posição dos alçados. E agora irei passar para a construção de paredes interiores. Portanto, vou alterar a tipologia da parede, uma parede mais estreita. Vou também verificar qual é o alinhamento que me interessa mais. Portanto, escolho um dos alinhamentos laterais. E vou construir aqui, neste momento, vou fazer uma parede mais curta de eventualmente aquilo que será necessário, para depois utilizar também um processo de edição. Vou desligar esta opção de modo a que as paredes não sejam desenhadas em sequência, seja desenhada uma parede cada vez, o que é mais adequado para o traçado da compartimentação interior. Como veem, não se trata de desenhar linhas, mas sim paredes. Portanto, esta parede está a ser desenhada, ou estas paredes interiores estão a ser desenhadas tal como as exteriores, até ao nível da cobertura. Esta parede, por exemplo, ficou um pouco aquém daquilo que seria necessário. Poderemos agora utilizar um processo de edição através de pontos de controle situados nas extremidades e estender esta parede. Como veem, as ligações são imediatamente feitas entre as várias paredes. Relativamente ao processo criativo, nós abordamos normalmente o projeto pelo início das paredes. Além destas paredes, eu irei criar também aqui uma parede cortina, como exemplo de um outro tipo de parede, outro género de parede. Portanto, vou optar antes por eliminar esta parede e vamos fazer aqui uma parede cortina entre estas
duas paredes, em vez de fazer aqui uma parede mais pequena em cima daquela parede. Reparem, a parede cortina ficou imediatamente dividida em vários painéis, de acordo com as regras que estão definidas para esse tipo de parede. Podem utilizar diversas operações de edição não muito diferentes daquelas que conhecem no AutoCAD ou noutros programas de design. Por exemplo, podemos estender paredes. Por exemplo, vamos estender aqui em cima uma parede até esta exterior. Esta parede poderá ser estendida. Podemos rapidamente também reposicionar as paredes simplesmente arrastando-as ou tirando partido destas cotas que são apresentadas temporariamente quando uma das paredes é selecionada. Portanto, através destas cotas que nós podemos ir ajustando o modelo. Por exemplo, neste caso, eu quero que da face exterior desta parede até a exterior desta parede possa obter, por exemplo, 4,5 metros. É isso que vamos aqui obter. Aqui vamos também ajustar esta frente para 7,80 metros, por exemplo, e a pouco vamos obrigando o modelo a ser constrangido às dimensões que nós pretendemos. Isto é um processo que será natural no próprio desenvolvimento conceptual e, portanto, nós não começamos com medidas exatas, visto que essas medidas ainda não são conhecidas, vamos começando a modelar o projeto como se tratasse de um barro que vai sendo modelado a pouco. Isso será o normal na concepção de qualquer projeto. E como estão a perceber, é muito mais fácil fazer isto num programa que trabalha com elementos arquitetónicos como o Revit do que se trabalhasse com meras linhas. Por exemplo, em qualquer momento, imaginem que esta parede interior é uma parede que eu quero mais grossa, eventualmente vou colocar aqui uma porta de correr que exige maior espessura, correr por dentro da parede e, portanto, exigirá maior espessura. Em qualquer altura posso selecionar esta parede e alterar para outra parede mais grossa. Vou então agora colocar alguns vãos. Vou começar por um vão exterior. Podemos optar para que lado é que o vão é colocado, é abrir, se é uma porta esquerda ou uma porta direita. Vou colocar aqui assim a porta de entrada, depois vou mudar a tipologia de porta para portas interiores mais estreitas, por um lado, e também, neste caso, poderão eventualmente não ser mais estreitas, mas serão portas mais adequadas à compartimentação interior. Por exemplo, aquela porta que eu falei, porta de correr, vamos aqui verificar que neste momento não temos, aliás está aqui assim, uma porta de correr. De qualquer modo, se essa porta de correr não existisse, poderíamos utilizar esta função load family para ir carregar a porta da biblioteca. Estas são as portas que nós temos no presente fecheiro. Vamos utilizar aqui uma porta de 1,60 m de largura e colocar aqui no centro desta parede. Portanto, como eu disse há pouco, precisaríamos de uma parede um pouco mais grossa para colocarmos a porta de correr. Relativamente às janelas, vamos aqui colocar também algumas janelas, vou utilizar uma outra função específica para as janelas. Temos aqui algumas janelas de sacadas e de outro tipo. Vamos começar por colocar aqui algumas janelas de sacada. Temos janelas que vão até ao chão e depois vamos trocar aqui por outro tipo de janelas. Temos aqui janela de uma só folha, janela de 2 folhas de batente, 2 folhas de correr. Vamos aqui utilizar 2 folhas de correr com 1,60 m. Portanto, como veem, ao colocar vãos, a parede é aberta automaticamente. Em qualquer altura podemos ajustar a posição do vão. No caso das janelas ou das portas, podemos alterar a forma como elas abrem, a direção a que abrem, e podemos tirar partido das cotas, destas cotas que são apresentadas temporariamente, também para ajustar a posição da porta, neste caso. Portanto, imaginem que esta porta é para ficar
colocada a 20 centímetros desta parede. Eu fiz, sem querer, clique num ícone que permite transformar as cotas temporárias em cotas permanentes. Portanto, desta forma, eu poderia ficar com estas cotas já inscritas no desenho, e estas mesmas cotas podem também servir em qualquer momento para ajustar a posição tal como as cotas temporárias. Portanto, no Revit, as cotas controlam o modelo, e isso é muito importante para nós começarmos a desenhar, digamos, livremente, como se fosse um esboço, e através das cotas temporárias ou permanentes, ajustar mais tarde as dimensões à medida que essas dimensões vão necessitando ser constrangidas. Vamos também criar agora aqui alguns compartimentos. Os compartimentos são objetos que representam o espaço e que identificam a área e o nome e outras propriedades dos compartimentos. Portanto, vou utilizar a função room e, como veem, rapidamente conseguimos estabelecer as áreas dos diferentes espaços. Por exemplo, nesta fase verificamos que temos aqui um espaço muito grande que deve ser compartimentado ainda com mais algumas paredes. Vamos utilizar aqui mais paredes interiores e vamos criar aqui 5. Portanto, ao fazer isto, reparem que esta área foi imediatamente corrigida, já não representa cerca de 23 metros, mas um pouco menos, 28 metros. Vou deslocar esta parede um pouco para baixo, a área vai sendo ajustada e agora poderia utilizar, por exemplo, aqui esta dimensão para ajustar a largura do corredor. E em todo o tempo as áreas estão a ser ajustadas. Eu vou criar agora mais um compartimento para definir este espaço. Depois poderei começar a definir os nomes dos diferentes espaços. Imaginemos que aqui será uma sala, aqui poderá ser uma cozinha. Neste caso precisamos de alargar um pouco a posição desta parede para ganharmos ali espaço para colocarmos a porta da cozinha. Vamos imaginar que a porta da cozinha é uma porta com vidro e que estará aqui nesta posição. Portanto, como veem, pouco a pouco o projeto vai seguindo e obter uma representação como esta num programa de CAD seria provavelmente um exercício muito mais moroso e, além de nós termos aqui a planta, iremos também verificar que temos outros elementos. Vamos passar para a vista da cobertura. Ora, estava aqui ainda uma cobertura criada numa exploração que eu fiz anteriormente, portanto, apaguei aquela cobertura e vou agora criar aqui uma nova cobertura. Função roof. Vamos configurar o modo como desenhamos a cobertura. Por exemplo, neste caso vamos ter um balanço de 50 cm, eu vou alterar, por exemplo, a 40 cm e vou selecionar o perímetro exterior das paredes. Neste caso, como tenho aqui uma interrupção da continuidade das paredes, não tenho automaticamente essa linha definida e vou desenhá-la manualmente, não apoiada em paredes. Vou chegar a esta linha um bocadinho para a direita, de forma a criar aqui uma alpendre e vou terminar. Por omissão, a cobertura tem 30 graus em todas as águas. Vou, por exemplo, alterar este valor para 25 graus. E vamos terminar. Pronto, temos aqui imediatamente a cobertura terminada. Nesta frente, eu pretendo obter aqui uma empena, por isso vou voltar atrás, editar a cobertura e fazer com que desta linha não nasça uma água, portanto não corresponda a um beirado. Retiro aqui assim esta opção, finalizo e aqui temos a cobertura alterada. Voltando ao piso zero, vou fazer o pavimento. Reparem que olhando para o projeto não sentimos
para já a necessidade de visualizar o pavimento, mas se fizéssemos um corte, repararíamos que o pavimento ainda não está construído. Portanto, nesse sentido, vou criar com a ferramenta Floor o pavimento. Com base na seleção das paredes exteriores, vou definir o limite do pavimento com uma distância de 20 cm à face exterior da parede. Mais uma vez, pelo facto de não termos aqui continuidade, iremos fazer esta linha de limite manualmente. Agora irei utilizar uma ferramenta de trim para fazer aqui a ligação perfeita destes campos. E tenho o contorno terminado. Posso alterar o tipo de pavimento que quero aplicar, mas vou deixar o que estava pré-definido e vou concluir o pavimento. Portanto, através desta trama que nos dá um determinado tipo de material, já percebemos a existência do pavimento. E por isso temos já um projeto relativamente orientado. Vou passar agora a um outro tema. Nós temos estado a trabalhar sempre em planta, quer na planta de coberturas, quer na planta de piso zero, mas vamos agora visualizar também outro tipo de peças desenhadas. Vamos, em primeiro lugar, criar uma perspectiva axonométrica e, como podem constatar, tudo o que nós fizemos tem um componente 3D. Por exemplo, neste caso da parede cortina, vamos estendê-la de forma a ir até à cobertura. Não só a parede cortina, mas também as paredes tradicionais não encostam, visto que a cobertura é inclinada, não encostam à cobertura. Portanto, vou selecionar todas as paredes exteriores, excetuando a parede cortina, e estendê-las até à cobertura. Então, temos agora que o topo dessas paredes já ganhou a inclinação da cobertura. Vamos fazer o mesmo à parede cortina, selecionar esta parede e associá-la também à cobertura. Okay. Isto vai obrigar a apagar a travessa que vê aí em laranja para criar outras travessas no contorno, no novo contorno. Então, vamos apagar esse elemento e temos já a parede cortina ajustada ao contorno da cobertura. Se mais tarde a cobertura sofrer alterações de ângulo, portanto, o que poderíamos fazer, por exemplo, aqui, há pouco, acabou por não ficar restado nos 25 graus, que eu tinha pretendido utilizar, portanto, baixou agora para 25 graus e, como veem, a cobertura ajustou a esses 25 graus. Se olharmos para as paredes exteriores, verificamos que elas estão acima do pavimento e, portanto, não tapam o topo desse pavimento. É normal que o pavimento, ou os pavimentos exteriores ou o terreno estejam um pouco abaixo e também é natural baixarmos, por isso, estas paredes um pouco. Vamos aqui nas propriedades da base, baixar, por exemplo, 40 cm. Isto já será o suficiente. Isto já será o suficiente para podermos cobrir o topo do pavimento. Não temos ainda terreno exterior, mas vamos tentar até ao final da demonstração ainda criar aqui o terreno em que se apoia esta construção. Portanto, como veem, podemos navegar facilmente neste modelo em 3D e vamos, a partir da planta, também criar um corte, ou mais que um corte. Portanto, vamos criar, por exemplo, um corte nesta direção e vamos criar um corte numa direção contrária. Passo, por exemplo, ali por aquela janela. Vamos agora consultar estes dois cortes que ficam inscritos aqui no Project Browser. Temos o corte 1. Vou dar aqui um bocadinho mais de espaço ao corte 1 para vermos o topo da cobertura. Podemos eliminar esta linha que faz o contorno corte. Podemos também eliminar a visibilidade deste corte contrário. E aqui temos já o corte feito. O pavimento é uma entidade independente das paredes, mas podemos fazer
a sua união. Portanto, temos aqui as ferramentas de edição e modificação e com a ferramenta Join vamos unir o pavimento à parede, assim como podemos unir a parede à cobertura. Isso faz com que a linha grossa de contorno desapareça da zona de contacto, que será mais adequado para a representação. As paredes interiores, e tendo em conta que neste caso também não vamos construir uma laje de esteira, as paredes interiores também deverão, eu vou fazer apenas aqui duas, mas com o desenvolvimento do projeto faríamos a todas elas, também devem ser associadas à cobertura. Visto que por dentro o teto será o teto inclinado da face inferior das diferentes áreas. Ao nível do pavimento, podemos também juntar as paredes ao pavimento e a pouco vamos ter o projeto cada vez mais desenvolvido. Reparem, tudo o que nós já conseguimos neste momento, já temos aqui, desculpa, aqui enganei, já temos aqui 2 cortes e a representação em alçado também já pode ser visualizada. Então, temos aqui um dos alçados. Este alçado está com uma representação de modelo de arame. Vou mudar para um modo normal de representação. Qualquer altura podemos sempre voltar facilmente à representação tridimensional. Mas sempre imaginem que querem ver o interior, podemos temporariamente esconder a cobertura enquanto trabalhamos no interior. Depois podemos também fazer isso a um outro elemento qualquer. Temporariamente também esconder este elemento e quando necessitarmos de ver esses elementos novamente, fazer o reset e voltar tudo ao inicial. Entretanto, eu vou trabalhar também com um outro fecheiro. Eu tenho aberto vários fecheiros em simultâneo. Neste momento temos aqui as vistas todas dos diferentes fecheiros que estão abertos. Eu vou fechar vistas não necessárias e ficar apenas com uma de cada um dos projetos para ser mais fácil gerirmos a passagem entre os 3. Temos aqui já um projeto mais completo. Trata-se de um edifício de 5 pisos. E vou mostrar como é que podemos, a partir de uma perspectiva, vou começar por gerar uma perspectiva axonométrica e ver como é que a partir de uma perspectiva axonométrica podemos obter uma representação de um corte. Neste caso temos o corte C, por exemplo. Vamos aqui ver o corte C e queremos ver este tipo de corte em perspectiva. Para isso eu vou aceder aqui ao menu do cubo de visualização e vou orientar esta perspectiva segundo esse corte C. O que o programa vai fazer é seccionar o modelo 3D e orientá-lo como se fosse a representação do corte, mas este corte não é o mesmo corte que eu vos mostrei há pouco. Este é um corte do modelo 3D. Portanto, neste momento, vocês podem ver aquele mesmo corte, mas em perspectiva axonométrica. Podemos ajustar os limites que definem o corte pelo edifício, e neste caso já podemos obter um corte noutro sítio qualquer. Podemos também obter um corte noutros planos, por exemplo, ao mesmo tempo conseguir um corte em planta. Okay, vamos aqui alterar a posição do limite superior. Um pequeno problema ao selecionar ali aquele ícone. Pronto, e agora já temos a representação, quer em planta, quer em corte, desta parte 3D do modelo. Depois, para a apresentação final, podemos esconder, caso não seja necessário mostrar, podemos esconder esta linha e ficar apenas com a presença do modelo. Como viram há pouco, tínhamos um modelo colorido. Portanto, nós temos vários estilos de visualização possíveis, desde o estilo wireframe, quando ele for necessário, embora o modo normal de trabalho seja esta representação hidden line,
mas podemos também obter uma representação ou várias representações coloridas. Eu vou passar, entretanto, para uma outra perspectiva completa, que já tem um desses modos de representação. O modo ativo neste momento é cores consistentes. Eu vou passar para Shade, onde conseguimos, sem aplicação de sombras, já uma diferenciação dos planos. Como veem, a cor das paredes, que era igual, passou a ter uma ligeira diferença entre os vários planos, de forma a salientar um bocadinho melhor os volumes. Claro que se nós quisermos salientar os volumes mais eficazmente, podemos também aplicar as sombras, o que iremos ver um pouco mais à frente nesta apresentação. A representação das vistas pode também ganhar com a aplicação de fundos. Por exemplo, no caso do alçado frontal, esta peça desenhada, eu vou aqui aplicar um fundo. Temos vários fundos disponíveis e este é um dos fundos mais simples e também menos exigentes em termos gráficos. Um fundo correspondente a um degradê de cores, embora também podemos simular um céu que seja influenciado pela hora do dia, mas isso já exige um gasto de performance maior para o computador. Portanto, esta será uma representação muito simples e que dará um fundo que salientará melhor a representação de uma peça desenhada, quer de uma perspectiva, quer de um alçado. Podemos também procurar obter perspectivas cónicas, por exemplo, a partir de uma planta, será muito fácil estabelecer a posição do observador e gerar uma perspectiva cónica. Portanto, vou aqui utilizar esta função para criar uma perspectiva desse tipo. Vou optar aqui pela estar um pouco abaixo e à direita do edifício. Portanto, o observador estará nesta posição. A posição do observador não é visualizada porque sai fora do enquadramento do limite da vista, mas eu vou voltar à planta, vou-vos mostrar, vou retirar esse limite. Portanto, e neste momento vou selecionar a perspectiva que acabei de criar e mostrar a câmera. Estão a ver, o observador está naquela posição e estamos a olhar aqui para o centro do edifício. Portanto, neste momento vou delimitar a vista a este retângulo, que se chama a Crop Boundary, e vou esconder essa linha também para a apresentação final da planta, só nesta área. Entretanto, a perspectiva que eu criei, vou alterar o seu tipo para considerar como perspectiva, de forma a arrumar aqui neste ramo das perspectivas reais e não das perspectivas axonométricas. Esta é a perspectiva que eu acabei de criar. Ora, é natural que nós, tendo em conta que o edifício tem 5 pisos, não consigamos ver ao nível da rua o topo do edifício, mas também será fácil ajustar isso. Portanto, podemos tirar um pouco aqui de pavimento que não nos interessa e aumentar a visibilidade no topo do edifício. Podemos lateralmente abrir também como se fosse uma lente, uma distância focal menor, e agora podemos optar por uma representação diferente, colorida. Podemos ainda optar por uma representação realística. A representação realística levará em conta as texturas aplicadas aos materiais. Portanto, a textura, por exemplo, da parede, que tem uma cor amarelo ocre, iremos ver que tem uma textura, como vem aqui, de um reboco bem texturado, neste caso. Vamos para perceber, digamos, o efeito já próximo do que será o render. Ainda não temos as sombras ligadas, mas como veem, pelo facto de termos uma representação realística, o programa tenta simular diferentes tonalidades para a mesma cor, para nos dar efeito de volume. Voltando às cores consistentes, já nos apercebemos que as cores são todas iguais, portanto podem optar por diferentes representações consoante o que for mais necessário para a apresentação do modelo. Ora, é importante também perceber que uma das grandes vantagens do Revit é a possibilidade de nós alterarmos o modelo no local e obter automaticamente todas as peças desenhadas corrigidas. Isso é realmente uma mais-valia
fundamental. Voltando ao projeto inicial, reparem que eu vou selecionar esta parede e, pura e simplesmente, ao fazer isto, tenho as áreas dos compartimentos ajustadas. Neste caso, vai ser necessário também esticar um bocadinho a representação deste corte para sair fora do edifício, mas quando formos ver a cobertura, temos a cobertura também corrigida em função da alteração que fizemos e qualquer alçado, qualquer peça desenhada, qualquer um dos cortes. Neste caso, temos apenas o facto de a representação do edifício aumentar, ter saído de fora do enquadramento, mas nós vamos aumentar essa área de enquadramento, mas o corte está correto, como vêem. Portanto, qualquer corte, qualquer alçado, qualquer perspectiva, imediatamente ganha, é ajustada à alteração que nós fizemos em qualquer outra vista. Voltando ao outro edifício, vamos agora para o piso 0 desse edifício e vamos aplicar aqui algumas cotas nesta frente da fachada direita. Vou selecionar esta parede e aplicar aqui as cotas da parede. Agora, reparem, vou mostrar também o alçado lateral direito para visualizarem o que é que neste momento é o alçado. O alçado será isto. Eu vou ajustar agora, por exemplo, esta cota de 30 cm, vou considerar que é bloqueada. Seleciono esta janela e acerto esta cota, por exemplo, para 2 metros. E tenho ambas estas janelas, neste caso um bocadinho menos de 2 metros, senão ficaremos ali com uma sobreposição, 1,5 metro, por exemplo. E automaticamente a segunda janela vem agarrada à primeira, visto que eu bloqueei a cota de 30 cm. Esta operação que eu fiz, como vocês vão constatar, está imediatamente corrigida no alçado direito. Mas agora, no alçado direito, eu vou querer alinhar estas duas janelas pelas janelas do piso. Sim, vou utilizar a ferramenta de alinhamento e vou até corrigir, bloquear este alinhamento e no piso 1 vou acertar aqui a posição de uma destas janelas. Vou alterar aqui, alterar ligeiramente esta janela para uma posição um pouco mais acima e vamos agora passar ao piso 0 e verificar que esta alteração também foi feita e, portanto, no alçado lateral direito continuam as duas janelas a estar alinhadas. De outra forma, se alterássemos a tipologia destas janelas, estas janelas são janelas que têm 1 metro de largura, como vocês veem aqui, e vamos considerar que, em termos de propriedades, estas janelas de 1 metro por 1,20 m passariam a ter 95 cm, portanto 950 mm por 1200. Portanto, criámos esta nova tipologia, corrigimos a largura para 95 cm. Okay. E temos, vamos aqui a remover um constrangimento que terá que ser retirado, e passou imediatamente a janela a ser uma J1B com 95 cm vezes 1,20 m. Se agora quiséssemos selecionar todas as janelas J1A de forma a passarem a ser J1B, não seria difícil. Vamos selecionar apenas nesta vista todas as janelas. Desculpem, eu selecionei as etiquetas quando eu queria selecionar eram as janelas. Portanto, todas as janelas J1A e no seletor de tipo vamos trocar para a dimensão 950. Ora, não só as janelas vão ficar corrigidas, as etiquetas vão ficar também corrigidas, como aqui estas dimensões não foi possível atualizar, mas temos aqui estas dimensões todas atualizadas. Portanto, neste caso, relativamente aqui a estas dimensões, iríamos agora aqui criar linhas
de referência adicionais, de forma a termos as cotas corretas. Agora vou colocar esta cota um pouco mais abaixo para ter uma melhor leitura. Portanto, como veem, estas alterações podem ser feitas rapidamente em todo o projeto ao nível do piso 1, a janela J1A passou a ser J1B, todos os alçados, todos os elementos de DINARC estão já adequados. Passemos a um outro tema. O RevitLT permite-vos também estudar a posição do Sol através das sombras, não é? Ver o efeito das sombras através das diferentes posições do Sol e obter imagens fotorrealistas através da cloud, como eu já tinha mencionado anteriormente. Vamos começar pela questão de ligar as sombras, portanto vamos para uma das perspectivas cónicas e vamos ligar as sombras que até agora têm estado desligadas. Shadow Zone. E aqui temos já as sombras de acordo com uma determinada posição do Sol. Mas essa posição do Sol pode ser alterada e nós podemos, com isso, analisar o efeito sobre o edifício. Temos várias regulações sobre a luz e o Sol. Por exemplo, neste caso, vamos obter o Sol de tarde no solstício de verão. Okay. E temos já o Sol do lado contrário. Vamos aqui melhorar um pouco a apresentação em termos de sombras. Vamos colocar aqui um tipo de efeito que melhora, dá mais realismo à representação das sombras. Okay. Há um efeito não só destas sombras reais, como também de um claro escuro sobre as superfícies que se aproxima, que tem a ver com, digamos, efeitos da luz que se aproximam um pouco mais dos efeitos obtidos através do render, mesmo sem estarmos ainda a fazer o render, e podemos também, nesta vista, colocar um background. Ok, neste caso eu estou a utilizar o background do céu, que demora um bocadinho mais tempo a se formar, mas que dá um aspecto mais realista. E como veem, esta imagem está já muito diferente de quando começamos. Podemos facilmente também alterar materiais. Os materiais são fundamentais para estes efeitos. Por exemplo, esta guarda tem uma cor cinzenta que advém do que está definido globalmente para as guardas. Vamos alterar essa definição global através do gestor dos estilos de objeto. As guardas pertencem a uma categoria chamada railings, em inglês. Portanto, se atribuirmos a essa categoria que neste momento não está definido no material, daí o efeito cinza que é obtido automaticamente se não tiver expressamente escolhido um determinado material, e nas janelas de materiais, que neste momento está um pouco demasiado grande, eu vou reduzir. Na janela de materiais vamos escolher, por exemplo, aqui uma pintura, um lacado branco, por exemplo. Lacado branco, ok. O facto de termos esta vista com uma representação gráfica também mais e como veem, já temos, eu vou tirar a espessura dos traços, ok, de forma a vermos melhor a cor, a diferença da cor. Mas ainda podemos alterar o material de uma outra forma, portanto eu vou selecionar a guarda expressamente e nas propriedades da guarda vou alterar aqui o material para uma outra cor.
Portanto, vamos utilizar uma pintura verde de garrafa, só no verão de corrimão. E aqui tem o efeito obtido. Em termos de rendering, podíamos utilizar a função de rendering na cloud, como eu já mencionei, através deste ícone, e nesse caso será necessário fazermos o login no Autodesk 360 para acedermos à cloud e podemos efetuar esse trabalho, essa tarefa. De qualquer maneira, internamente dentro do Revit LT, podemos definir todas as características necessárias ao rendering, portanto, através deste painel configuramos as luzes que estão ligadas, estão desligadas, etc. Qual é o estilo do céu, etc. Tudo o que nós necessitamos. Depois o rendering é feito na cloud, o que permite fazer um rendering rapidamente sem estar a gastar também recursos da máquina. Mas passemos agora a um outro tema, criar listas de quantidades e legendas automaticamente atualizáveis. Esta é também uma parte do programa muito interessante, porque nos obtém extrair listas de quantidades. Vamos para a planta do piso 1. Ao contrário do que vocês viram na planta do piso 0, e eu vou novamente mostrar, na planta do piso 0 tínhamos etiquetas que identificavam características das portas e das janelas. Ora, essas etiquetas não existem ainda ao nível da planta do piso 1 e vamos aplicá-las rapidamente a todas as portas e todas as janelas. Através desta função, eu vou selecionar uma etiqueta apenas com a identificação do tipo de janela, esta opção, e relativamente a portas, vou indicar o tipo e a altura. E vou aqui aplicar rapidamente a todas. Como veem agora, temos aqui a identificação da tipologia das portas e das janelas. Relativamente a algumas etiquetas, elas estão afastadas um pouco diferentes umas das outras. Nós podíamos também melhorar esse aspecto se tivéssemos criado uma linha de referência com um determinado comprimento. Isso iria obrigar a que todas as etiquetas ficassem afastadas a uma mesma distância dos objetos a que respeitam. Qualquer alteração que façamos na janela, por exemplo, trocar esta janela de outro tipo de janela, imediatamente será corrigida a etiqueta. E no caso de uma etiqueta que esta porta, por exemplo, como vocês vão verificar, tem 2,10 metros de altura, que é a altura do parâmetro A é 2,10 metros, mas através da etiqueta eu vou colocar esta porta apenas com 2 metros. Okay? O programa está-me a avisar que eu estou a alterar todas as portas do mesmo tipo. Isto significa que todas as PMU neste projeto passarão a ter 2 metros em vez de 2,10 metros. Se eu agora for consultar as propriedades, como veem, aquele valor está corrigido. E se aqui colocar 2,20 metros, todas as portas passarão a ter 2,20 metros e, mais do que isso, as etiquetas irão todas estar corrigidas de forma a refletir corretamente essa altura. Portanto, isso é fundamental para que toda esta informação esteja rigorosa a tempo inteiro, sempre. Vamos ver como é que podemos também consultar dados em tabelas. Nós temos aqui algumas tabelas já criadas, quer uma tabela que lista os compartimentos, por exemplo, esta tabela que lista aqui todo o tipo de compartimentos, uma lista de janelas detalhada, de qualquer alteração que nós façamos às janelas. Reparem que alteramos algumas janelas de J1A para J1B e temos aqui as janelas corrigidas. Eu vou alterar ainda mais algumas. Portanto, estas janelas estão no piso 0. Vamos aqui ao piso 0 e vamos trocar algumas destas J1B pelas janelas de 1 metro inicialmente colocadas, portanto J1A. Portanto, eu acrescentei mais J1A, retirei uma J1B e, como veem, isso já consta da lista.
Se eu precisasse de conhecer a posição de uma determinada janela, por exemplo, selecionar esta janela, que é a janela número 26, e identificar a sua posição no modelo Highlight Immóvel, e constatamos que a janela 26, aliás, como veio aqui identificado, é aquela janela. Ok? Portanto, a contar deste pilar é logo imediatamente a janela ao lado. Ora, voltando à tabela, vamos apagar na tabela essa J26. Delete. Okay. Portanto, desapareceu daqui da tabela a J26. E como veem, a J26 também desapareceu do modelo. Portanto, vamos também consultar o alçado lateral direito, deixamos de ter aquela janela no modelo. Portanto, apagar uma janela, esta janela, por exemplo, é a janela 25, se apagássemos aqui, também a janela 25 deixaria de existir na tabela. Portanto, o que o Revit tem de muito interessante é toda esta centralização, visto que só temos um modelo, todos os desenhos são reflexos desse mesmo modelo. Voltando a outro tema, uma das possibilidades que o Revit nos oferece é de gerarmos rapidamente amarelos e vermelhos em projetos de alterações. Nós já estamos um pouco atrasados relativamente ao nosso horário, mas vou tentar cumprir ainda todos os temas que faltam, e este é um dos temas bastante interessantes. Para isso, vou utilizar um outro fecheiro. O fecheiro já está preparado para podermos visualizar as alterações, mas o modelo propriamente dito não tem qualquer tipo de alteração. Isto corresponde à planta de levantamento da situação construída atualmente, e imaginem que eu agora queria construir aqui uma nova parede, dividir este compartimento em dois espaços. Daqui para aqui, e tenho a parede a vermelho, como será natural. Se incluir uma porta nesta parede, é uma porta nova, que ficará também a vermelho, mas se incluir aqui uma porta nova nesta parede, não só a parede, a porta fica a vermelho, como temos o amarelo da parte da parede que é demolida. Por exemplo, imagine que eu preciso de demolir uma destas janelas. Este compartimento deixa de ter uma janela aqui, imaginemos. Vou demolir esta janela e agora vou construir uma janela exatamente igual a esta, aqui assim. Como veem, é muito prático gerir as alterações. Se quisermos voltar a ver o desenho de levantamento, vamos à vista de levantamento, continuamos a ver o desenho tal e qual como se nos serviu de ponto de partida. Mas, por outro lado, se quisermos consultar o desenho de telas finais, portanto, o desenho correspondente à obra final, temos aqui já o projeto finalizado com as alterações, mas sem estarmos a visualizar essas mesmas alterações através das cores amarela e vermelho. Portanto, muito simples, como veem, e muito eficaz, sobretudo tendo em conta que cada vez mais grande parte do trabalho de arquitetura é um trabalho de alterações. A configuração gráfica também pode ser ajustada de uma forma muito flexível, e é isso que eu vou mostrar seguidamente. Vou fechar agora este projeto, as várias vistas deste projeto, de forma a visto já não necessitamos, e concentrando novamente neste fecheiro, vamos duplicar esta planta. Ao duplicar esta planta, eu vou optar por duplicar sem os detalhes, portanto todas as cotas, toda a informação que é criada diretamente na vista e que não pertence ao modelo do edifício é retirada, e vou alterar a escala. Aliás, antes de alterar a escala, vou alterar a representação do detalhe, vou passar para uma representação média, que já nos dá as componentes das paredes, vou ligar a espessura de contorno do efeito do corte,
E a esta escala de 1 a 100, esta informação é demasiada. Portanto, este núcleo das paredes já é demasiado. Vamos mudar para a escala 1 a 20. E como veem, já tem mais espaço para representar camadas tão finas como, por exemplo, o reboco. Onde reparar que, aparentemente, a distância destas linhas da trama da alvenaria parece ser mais pequena, visto que se nós passarmos para um 100, conseguimos ver menos linhas. Portanto, parece haver uma densidade maior, mas não. O que nós temos é a mesma densidade, mas a parede é mais comprida por causa da escala. Reparem na relação desta letra e desta circunferência com o punhal do edifício, à escala 1,20 ou, por exemplo, à escala 1,50. Portanto, todos os elementos da anotação, textos, cotas, etc., mantêm um tamanho constante. Passando para o piso 0, que tem cotas e que tem vários textos, se eu mudar de escala, por exemplo, para 1,20, 1,50, digamos, 50, os textos aparentemente estão mais pequenos, mas não. O que se passa é que as janelas e as paredes é que estão maiores. Portanto, não há qualquer problema. Este texto, em qualquer escala, terá sempre a mesma leitura e será sempre impresso na folha de desenho, exatamente com as mesmas dimensões, qualquer que seja a escala. Isso é uma vantagem muito grande para a representação, para acelerar o processo de implementação e garantir a qualidade do trabalho. Vamos ver agora como é que iríamos compor uma folha. Portanto, antes disso, eu vou voltar a colocar, aliás, vou-vos mostrar, ainda antes de alterar aquela escala, vou-vos mostrar a folha que já tem as 3 plantas e reparem, pelo facto de eu ter alterado a escala de 1,100 para 1,50, a folha já não tem capacidade para incluir essa planta do piso 0. Por isso vou novamente alterá-la para a escala 1,100 e terei então a folha adequada. Vou criar mais uma folha. Reparem, antes de abrir aquela folha, reparem na forma como os cortes estão representados. Por exemplo, este corte B tem aqui apenas a designação da letra B. Ora bem, isto já se vai alterar. Eu vou criar uma nova folha no formato A1. Essa nova folha designa-se automaticamente 1.2. Reparem que a designação do requerente é Construções Revit. Vamos imaginar que se chama Construções 1, 2, 3. E esta alteração que fizemos nesta vista de folha é imediatamente aplicada a todas as restantes folhas. Reparem, temos já aqui a correção desse mesmo dado. Na folha que entretanto abri, a nova folha 1.2, vamos designá-la como sendo uma folha de cortes. Portanto, cortes. E essa designação que nos aparece aqui no Project Browser é também imediatamente aplicada na legenda. E agora vamos colocar aqui os cortes, nomeadamente, por exemplo, o corte B, corte C e outros que fossem necessários. Pronto, aqui temos o corte B e C e agora vamos voltar à outra folha e reparem que o corte B já tem aqui a indicação que está colocado na folha 1.2. Se essa designação da folha for alterada com o tempo, imaginem por qualquer razão, a folha 2 não poderá ser de cortes, e a folha dos cortes será a folha 1.3, aqui temos imediatamente essa correção efetuada, quer no corte B, quer no corte C. Portanto, mais uma vez, toda esta coordenação é feita automaticamente e o utilizador deve se concentrar na criação da solução arquitetónica e menos na configuração gráfica dos diferentes desenhos, visto que aí temos uma garantia de eles se ajustarem corretamente à medida que o projeto vai sendo alterado. Por fim, o tema final é um tema que é importante para todos os utilizadores na medida que o formato DWG e outros formatos de CAD
são formatos que ainda se utilizam de forma corrente no dia-a-dia dos profissionais e de outras equipas de trabalho, e nós podemos querer integrar conteúdos de DWG nos nossos modelos de Revit ou, no sentido contrário, exportar os nossos modelos de Revit para o formato de DWG, e qualquer uma dessas situações é perfeitamente possível. Portanto, de volta ao nosso projeto inicial, àquele pequeno modelo que fizemos, vamos importar, temos aqui a planta de implantação, e vamos importar um desenho de CAD que representa a topografia das curvas de nível. Vamos escolher aqui este fecheiro, vamos importar com as linhas a preto, centrar automaticamente. Um dos temas que eu não irei abordar é como é que se faz a georreferenciação de terrenos, mas essa georreferenciação podia ser feita perfeitamente no Revit com as coordenadas exatas, mas não é importante as coordenadas que vêm do modelo DWG. Neste caso, o modelo DWG traz um marcador que representa a implantação do edifício, e esta esquina será correspondente ao canto superior do edifício. É claro que nós aqui estamos a fazer uma construção, ou melhor, começamos a fazer a construção sem termos um modelo de terreno, e, portanto, neste caso, temos que adaptar o terreno à posição do edifício. Mas o mais natural seria ao contrário. Seria começarmos por construir o terreno e depois modelarmos o edifício na posição que prevemos colocá-lo. Mas qualquer uma das coisas é possível e nós podemos, em qualquer altura, mover ou o terreno ou mover o edifício, ou ambos, quando isso for necessário. Portanto, eu vou mover desde este ponto até este. Para criarmos, então, o terreno, vamos utilizar ferramentas específicas desse tipo de tarefa, TopoSurface. Com esta ferramenta, vocês podem, entretanto, estou a ser avisado que nesta planta o terreno não será visível, portanto, eu vou comutar para a planta de implantação, visto que normalmente nós queremos esconder a representação do terreno nas plantas dos pisos e mostrar o terreno na planta de implantação, que será o mais natural. Por isso, de volta à planta de implantação, vou criar o terreno pela seleção desta geometria de CAD. Desta geometria, eu vou aproveitar apenas as layers correspondentes às curvas de nível, e estes pontos são o resultado da leitura dessas curvas de nível, e neste momento o terreno já está concluído no Revit. Okay? Como vêem, temos aqui a superfície do terreno. Simplesmente o edifício, pelo facto de ter sido começado à cota zero, não está colocado corretamente no terreno. Então, vamos corrigir esse problema, portanto, vamos para um dos cortes. Vamos selecionar, neste caso, a diferença não é muito grande, vamos selecionar os dois níveis que representam os elementos construtivos do edifício. O nível, eu vou afastar aqui um bocadinho o extremo dos níveis, para ser mais fácil de selecionar. Vou selecionar o nível do piso e da cobertura e vou mover 80 centímetros, de forma a que a cota de soleira, como veem, temos a cota de soleira a 80, o edifício moveu-se completamente, e agora vamos voltar à perspectiva. Não só o edifício se moveu, como também se moveu a geometria DWG importada. E daí vocês estarem a ver aqui a diferença entre as curvas de nível do terreno real e as curvas de nível desenhadas como linhas do desenho importado. Ora, vamos anular essas curvas de nível apagando o desenho importado. O layer 0 também não tem nada desenhado, portanto vamos apagar estes três layers. Aquelas linhas que nos serviam de guia à implantação, vamos também apagar, e do desenho importado, por exemplo, temos ali aquela representação do norte, e estas curvas de nível que vocês veem são já as curvas de nível obtidas da própria superfície do terreno. Por exemplo, se houvesse necessidade de fazer qualquer tipo de alteração, imaginem que este grau junto à porta de entrada é muito alto, nós queremos colocar aqui assim a cota do terreno 10 cm abaixo do interior.
vamos fazer isso. Eu vou esconder temporariamente a cobertura para ver melhor o contorno do edifício, selecionar o terreno, editar, e agora vou criar alguns pontos à cota de 70 cm, portanto 10 cm abaixo da entrada, e junto aqui à porta de entrada vou criar aqui estes dois pontos. Como veem, isso obrigou o terreno a subir e termos apenas ali um degrau de 10 cm. Para terminar, só focar que em qualquer momento podemos exportar para o formato de CAD, quer seja DWG, DXF ou DGN. Se exportarmos uma vista 3D como apresente, iremos obter um modelo 3D em DWG. Se exportarmos uma planta ou um corpo avançado, iremos obter um desenho 2D. Podemos também exportar uma folha e iremos obter um desenho 2D com o layout definido no AutoCAD na área de layout e com os vários viewports das diferentes vistas que estiverem nas folhas. Portanto, isso é perfeitamente pacífico e vocês podem converter todos os vossos modelos de Revit em qualquer fase de desenvolvimento em desenhos de DWG, quer para entregar a colaboradores, quer para entregar a clientes, ou internamente dentro do gabinete serem complementados nesse formato por outros utilizadores. Enfim, chegamos ao fim do nosso tempo, já ultrapassamos um pouco, dou por concluída esta apresentação, espero que tenha sido esclarecida. E obrigado a todos, tenho aqui os meus dados e os dados da Lusopansa, portanto em qualquer momento estaremos sempre disponíveis para qualquer questão que nos queiram colocar. Obrigado a todos.